Vamos com o ver. time titular. Eu estou muito curioso para saber se o Renato vai insistir na formação com 2 volantes criadores, né? Com o PP e também com o Carbajo. O Renato já está falando? Eu acho que é só áudio, hein? Tem que Só. cuidar pela questão técnica. Tá. Não dá nem para você cobrar dos jogadores, mesmo que eles tenham algum tipo de erro, que é uma coisa normal num campo desse. Mas o mais importante de tudo foi a entrega, a dedicação do grupo. Procurei conversar com eles e acertar algumas coisas no intervalo do jogo, nós acertamos, principalmente parar de conduzir a bola, que o campo não deixava. Procurar dominar e tocar, foi o que a gente fez, 2 toques, 3 no máximo. E a gente melhorou um pouco no segundo tempo, chegamos ao gol, tivemos outras 2, 3 oportunidades. Mas eu falei para vocês desde a primeira rodada, o Campeonato Gaúcho se ganha assim, com dificuldades, com raça, com vontade, com a entrega, mesmo com uma equipe totalmente modificada, rodando o grupo. Tivemos belas surpresas hoje, com alguns jogadores estreando e estreando muito bem. Importante o gol do Everton também, já que ele tinha errado o pênalti lá diante do Caxias. Sempre peço para o torcedor ter um pouco de calma com os jogadores que estão chegando, que a gente está lapidando eles vieram de alguns clubes não tão grandes, eles têm alguns erros ainda que eles cometem, a gente está procurando lapidar, mas são jogadores, alguns deles que vieram com uma aposta, com salários baixos, então essa paciência o torcedor tem que ter, porque eles vão nos ajudar, e hoje foi mais uma prova disso. O Everton entrou, fez um gol, um belíssimo gol, diga-se de passagem. Tivemos o Vini, que não jogava praticamente um ano, mesmo na grama sintética, esteve muito bem. O Gustavo, que é uma promessa que eu estou apostando muito nesse garoto, esteve muito bem também. Enfim, o próprio Gabriel, que é um garoto, está tendo oportunidades. Enfim, a equipe se comportou, apesar de todas as dificuldades, do jeito que é o Campeonato Gaúcho. Você falou agora da dupla de zaga, né, que o Bruno Vini não tinha jogado ainda, né, foi um ano quase sem jogar, e o Gabriel e o Gustavo Martins, que você está apostando nele. Eles, hoje, ações pontuais num gramado que deixa a bola viva também, acredito que isso para o zagueiro seja mais difícil ainda. Sim, o Thiago, nós sabíamos da maneira que o São José iria jogar, porque eles conhecem bem o campo, eles iam deixar a gente sair jogando e iam pressionar, porque eles conhecem o gramado e as dificuldades que nós iríamos ter para tocar bola, para sair jogando, e principalmente uma equipe que não é tão entrosada, porque não vem jogando seguido, juntos, né? E a bola, ela fica viva o tempo todo. Então eles armaram, a gente já sabia da maneira que eles iriam jogar, por isso que nós evitamos sair jogando, na maioria das vezes. Quebramos lá na frente a bola no Diego, justamente para a gente juntar a nossa equipe e brigar pela segunda bola. É dessa maneira que tem que jogar aqui, não tem outro jeito. Se você sair jogando, vai atrasar a nossa saída de bola, vai adiantar o adversário que está acostumado com o gramado, é difícil jogar, a bola fica viva, enfim. Eu acho que o mais importante de tudo é aquilo que eu falei. Não dá para cobrar de um ou outro jogador que não teve altura, porque realmente aqui é muito difícil jogar. Renato, gostaria de perguntar sobre o Guilherme, jogador que chegou no ano passado, com uma expectativa de que pudesse ajudar o Grêmio a subir para a Série B, acabou decepcionando em um primeiro momento. Como você enxerga a recuperação desse jogador? Como você avalia a partida dele hoje? E como você pretende também trabalhar para recuperar esse jogador que saiu vaiado, né? Depois da substituição. Infelizmente, naquele momento, ele errou o gol, né? E estava 0-0 ainda. Se o Grêmio estivesse ganhando, talvez ele não seria vaiado. Ele ainda comete alguns erros que eu tenho corrigido, tenho mostrado para ele no vídeo. Tecnicamente, ele não teve bem, como um outro jogador hoje também, devido ao gramado, não é desculpa. Mas ele teve a entrega. Ele correu, ele ajudou enquanto ele esteve em campo. E é normal que no momento que o gol não saia, e aí qualquer jogador tem a oportunidade de fazer e não faz, ele tomou a atitude errada ali, ele tentou chutar de voleio com o peito do pé, ali era chapado, ele teria mais chance de fazer o gol. Mas é normal, o torcedor também tem que ter paciência, é jogador do grupo e vai continuar nos ajudando também. A gente sabe do carinho que você tem pelo Tassiano e da confiança também que tem por ele. Já entrou como meia em 2023, mas a gente tem visto a sua preferência por utilizar ele como um lateral direito. Foi assim durante a pré-temporada, hoje começou o jogo como lateral. É nessa função que você, o Tassiano, brigando, que você enxerga o Tassiano brigando pela titularidade esse ano? O Tassiano, ele é polivalente, ele joga em várias posições. Vocês têm que entender uma coisa, a tua pergunta é boa até para eu explicar. Vocês têm que entender uma coisa, eu tenho um lateral no momento, o Fábio. O João Pedro, ele não está pronto ainda. Então não adianta eu querer, alguém tem que jogar ele. O Fábio não vai jogar todos os jogos.
O Fábio está cansado, ele jogou os 3 primeiros jogos. Então, por isso, mudei totalmente uma equipe. O Tassiano vem treinando aí, como em outras épocas e outros jogos, nos anos anteriores, ele já quebrou o nosso galho. Ele está quebrando um galho ali. Porque nós não temos João Pedro. O Fábio não pode jogar todos os jogos. Eu coloco quem? Alguém tem uma ideia? Eu sou treinador, eu tenho que decidir. Ele é o cara que mais está acostumado a jogar ali. Simplesmente por causa disso que está sendo jogado. E ele também, essa situação não é fácil. O jogador fora de posição, jogar num campo sintético desse, jogar num campo escuro como esse, entendeu? Enquanto ele esteve em campo, ele teve a entrega. Daqui a pouco o João Pedro está pronto, aí tem os 2 laterais. Os meninos da base não passam por isso. Não. Calma, muita calma nessas horas com os garotos da base. Muita calma, vamos soltando aos pouquinhos, entendeu? Nós contratamos 2 laterais direitos e eles vão brigar pela posição. Renato, hoje você preservou os titulares. O Luiz Soares, por exemplo, sequer feio, não ficou no banco de reservas. Isso se deveu principalmente por conta da grama sintética. Qual o teu planejamento para os próximos jogos, em especial o teu planejamento para o Luiz? A ideia é que ele tenha uma sequência ou preservações como a de hoje vão ocorrer independentemente do gramado? Não depende somente do gramado. O Luiz tem 36 anos, vem nos ajudando bastante. Ele já tinha uma situação combinada com a diretoria, com o presidente, que nesse final de semana ele iria viajar para o Uruguai para resolver alguns problemas particulares. E ele mesmo falou que não gostaria de jogar na grama sintética. Então nós tínhamos 2 problemas com ele, no bom sentido. Uma que ele já tinha sido dispensado, entendeu? Para resolver os problemas dele. E outra que mesmo não tivesse sido, ele falou que não gostaria de jogar na grama sintética. E é outro jogador que vem jogando praticamente, jogou nos 3 jogos. E não só ele, como o Popeye outro jogador, justamente por isso. É pré-temporada, os jogadores ainda, alguns jogadores estão com dores musculares, não entraram ainda no ritmo necessário. E não adianta você querer jogar sempre com uma equipe, você vai acabar estourando o jogador, independente da idade. Então daqui a pouco eu vou poupar mais um outro jogador. É assim, eu tenho um grupo, eu não vou botar somente uma equipe para jogar. E estou dando oportunidades, vocês são testemunhas disso. Tenho dado oportunidades para todos os jogadores, depende do jogo, do adversário. O jogador está no grupo do Grêmio, ele precisa mostrar o porquê que ele está. Tem um time no mundo, não é só aqui, no mundo, vocês têm que entender isso, que vai jogar sempre com o mesmo time, principalmente no início do ano. Nós estamos revezando, estou dando oportunidade, tem muitos jogadores que estão me agradando, eu já conheço e estou apostando muito nesses jogadores. Tenho certeza que eles vão nos ajudar bastante. Então não tenho porquê, se eu confio no meu grupo, soltar somente 11 jogadores. Até porque daqui a pouco eu vou soltar, daqui a pouco o adversário vai atropelar, porque eles estão cansados, e daqui a pouco um jogador importante vai sofrer um tipo de lesão. Se nós montamos um grupo bom, principalmente no estadual, todo mundo vai continuar recebendo oportunidades. Pois é, Renato, mas essas oportunidades, né, que você tem dado nesse início de temporada, embora a vaga no time ela sempre vai estar aberta, como você fala, né, o jogador vai mostrar no treinamento, mas esse início de temporada também serve para testes, né? Você falou que já tem uma base de time fechada, alguma outra colocação pontual ali no seu time. Até quando vai esse período de testes? Quando é que você pretende dizer, não, a partir de agora, esse aqui são os meus jogadores, esse é o meu time, o Grêmio vai jogar assim? Vai depender muito dos próprios jogadores, porque eu ainda converso com o outro, ainda eles falam, estou cansado, final do jogo estou cansando, devido à pré-temporada que foi muito boa em todos os sentidos. Segundo tempo a minha perna está pesada, muitas vezes eu tenho conversado com o grupo do treino, quem tiver com a perna pesada, sentindo alguma coisa para falar, durante os jogos também, então fica impossível eu colocar sempre o mesmo time justamente por isso, porque daqui a pouco eu vou perder um jogador por uma lesão. Então, se eu tenho um grupo, se eu confio em todos os jogadores têm que mostrar também por que vieram. Os jogadores que estão aqui também têm que provar por que estão no grupo do Grêmio, por que estão recebendo oportunidade, para vocês da imprensa e o próprio torcedor observar. Daqui a pouco você vai falar, daqui 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, não sei. Mas daqui a pouco, na minha cabeça, eu tenho dúvida em 2, 3 posições. Nas outras posições não tenho dúvida alguma. Obrigado, Renato. Tá aí o Renato Portaluppi na sua entrevista coletiva após essa vitória do Grêmio por 2-1 aqui. Portaluppi, a coletiva dele que aconteceu no estádio Francisco Noveleto. Chiu, a gente viu o Renato falando bastante aí na coletiva, alguns pontos que a gente pode destacar aqui. Já quero convidar vocês que estão nos assistindo, né? Para quarta-feira tem Grêmio Esportivo lá de Bento Gonçalves. A gente vai trazer todo o pré-jogo, o jogo e o pós-jogo aqui também no nosso canal 1903 Play. O Renato falou do lance do Guilherme, né? Que ali não era para bater de lado do pé, para bater de chapada, né? O Guilherme que foi perguntado na coletiva
E também falou do Tassiano, que é um quebra-galho, né? Acho que o Renato explicou bastante. Assim, hoje foi legal de ouvir o Renato, como sempre é, mas hoje ele deu mais detalhes, né? De algumas questões, como essa questão do Tassiano, que ele falou: olha, eu não tenho outro jogador para escalar na lateral direita, porque o João Pedro ainda, né, que veio aí do Porto, não tem condições, né? O que tu achou da coletiva do Renato? E alguns pontos também sobre a vitória de 1-0. Sobre o Tassiano, o ponto é esse mesmo. Ele falou que o João Pedro não tem condições e tem que treinar alguém, porque se o Fábio acontecer alguma coisa, tem que colocar ali o jogador que mais jogou nessa função, que é o Tassiano. Sobre o Guilherme, uma informação importante que o Renato deu na coletiva é a seguinte: ele está recebendo orientação especial do Renato, inclusive com a ajuda de vídeo. Então, dá para notar que o Renato aposta nesse jogador, dá orientações e, inclusive, falou, né? Parece para ele na questão daquele lance de como bater na bola. Enfim, aconteceu com o Guilherme, mas é um jogador que tem toda essa resistência aí por parte da torcida. Boa, Carol, o Renato, né, defendeu muito seus jogadores, como sempre, né? Nem mesmo o Guilherme o Renato consegue criticar, né? O Renato é isso, o Renato é o paizão, o Renato é o cara que defende o grupo, a gente sabe que ele vai lá depois pro vestiário e aí xinga os jogadores, né? Vai lá e critica os jogadores. É a gestão que ele faz. Tu acredita ainda que mesmo com o Renato ensinando o Guilherme, ele ainda pode ter alguma coisinha pra mostrar no Grêmio ou não? Não, ninguém mais aguenta ele. A Carol é papum, é isso aí. Faca na bota, mas eu acho muito correto, né, a forma que o Renato faz. Sim. Ele blinda os jogadores e é isso que precisa mesmo, para não deixar criar crise dentro do Grêmio, mas realmente ninguém aguenta mais o Guilherme, pelo amor de Deus. Gente, Magu, sabe quem é? Aí que tá, né? Se a torcida já tá impaciente com o Guilherme, mas com a Magu isso não tem, porque ali é saque instantâneo, tá? Palpite bom não tem round, não tem set, não tem tempo, não tem hora, palpite bom é na Magu Bet, 100% de bônus no primeiro depósito. E aqui tá o nosso Pix, ó, pra você participar do canal. Vem com a gente de gremista pra gremista, aqui não tem colorado infiltrado não. Pix do canal 1903.play2, 2 numeral, @gmail.com. O técnico Renato Portaluppi, que vem trabalhando com esse grupo de jogadores, hoje, na verdade foi ontem, o Luiz Wagner Vivian deu uma entrevista na Grêmio TV, falando que o Grêmio vai acelerar a saída de jovens jogadores. Como assim? Vai liberar os jovens jogadores? Não é exatamente isso. Acontece que o Grêmio tem uma transição, um time de transição. É um grupo que está inchado, aliás, o presidente Alberto Guerra terminou com o time de transição, com jogadores que têm 23, 22 anos de idade, estavam ali, né? Não jogando no time profissional, nem na base. Então vamos combinar, né, Chiu? Tu que acompanha futebol há tanto tempo, o jogador que tem 23 anos de idade, ele ainda não conseguiu figurar nem no time reserva jogando, dificilmente vai dar certo. Então o Grêmio está acelerando a saída desses jogadores e está fazendo parcerias com times até mesmo da Europa para que esses jovens atletas tenham alguma saída, né? Porque a despesa com o time de transição beirava 20 milhões de reais por ano. É muita grana, né? E tem um número informado pela direção do Grêmio, que são 37 jogadores contratados e a comissão técnica, através do comando do Renato Portaluppi, quer trabalhar com 30 jogadores. Então, 37 contratados? 37 contratados, no total no elenco. E a comissão técnica quer trabalhar com 30 jogadores. Então a informação é essa, que deve sair 7, talvez até mais, para contratar outros jogadores. Pontuais, Perfeito. né? Jogadores pontuais. Perfeito, perfeito. Carol, com esse grupo aí, tu acha que o Grêmio vai brigar pelo quê? Eu acho que a gente briga para tentar o Hexa da Copa do Brasil, sim. Se trouxer ainda o Michael, daí sim a gente vai para as cabeças. Claro que a gente tem que ver que Palmeiras e Flamengo ainda acho que estão um patamar acima, mas... A briga é difícil com eles, né? Uma Copa do Brasil dá pra gente tentar, sim. Aliás, o Palmeiras tentou ali comprar o Michael, mas não levou. O Michael tá palavrado com o Grêmio, tá palavrado com o Renato, né? Pois eu vi que te perguntaram na última... Se ele realmente tinha alguma coisa com o Palmeiras. O Palmeiras fez uma oferta, mas o time dele recusou, né, a proposta. E segue ainda valendo a palavra do Michael, né? O Michael, se jogar no Brasil, quer jogar com o Renato, quer jogar no Grêmio. Tem mais mensagem chegando aí? Se tiver, vamos botar na tela para a gente começar a se despedir por aqui. Essa jornada que começou lá às 7h30 da noite. 7h30 da noite. Daniel Oliveira, já passou o tempo do Guilherme aprender. Se não o fez, já era. Eu também acho, né? Acho que já deu, né? A gente tava falando dos jogadores que têm 23 anos de idade aqui. Se o cara não figurou nem na reserva, muito menos na equipe titular, tá na hora de rodar. Jairo José Burin, por favor, tirem o número 1 da camisa do
da camisa do Ferreirinha. Daí não fica 10, fica 0, pois já tá se achando esse perna de pau. O Ferreirinha, desde que botou a 10, realmente ele não conseguiu jogar bem. Aliás, a camisa 10 do Grêmio é uma coisa... O último 10 do Grêmio... Foi o Douglas, né? Jean-Pierre botou a 10, também, até se aposentou. Será que não tem uma maldição ali? É a 7, não a 10. Douglas Costa, né? Douglas Costa Nossa também. Senhora. Boa lembrança, Chiu. Péssima lembrança. Nesse sentido, péssima lembrança, verdade. Luiz Felipe Beck. Diego Souza é ex-atleta desde o ano passado. Galdino pode ser o reserva do Soares? Pode. Alô, Soares, se cuida, hein? Galdino fez belo gol hoje. Diego Souza realmente, pesadão, né? Não conseguiu jogar bem, o gramado não ajuda, né? Mas o Diego Souza realmente parece mais pesado ainda. Mas dizer que ele é desatleta desde o ano passado é complicado, porque ano passado ele foi bastante importante. 19 gols. Aliás, o Diego Souza nas últimas 3 temporadas, artilheiro, ele é artilheiro sempre, faz no mínimo 19 gols, 19 gols. Daniel, o Renato é coerente em algumas coisas e blinda o grupo em outras. O Renato tem muito isso de blindar o grupo, né? Acho que funciona muito bem, às vezes tem um exagero por parte dele, mas ele tem essa convicção de proteger o grupo, não importa quem for, ele tá fechado com o grupo. Tiago Alexandre, Marcão é o melhor. Aliás, a Carol tava até falando sobre isso, né? De trabalhar do lado do Marco Antônio Pereira, Nossa, né? Emocionante. Eu disse pra ele, eu fiquei muito gremista por causa do meu tio, que hoje é falecido, e a gente ouvia muito ele na rádio, muito, sempre. Eu lembro, assim, eu e ele no radinho, sempre ouvindo, e quando eu via, assim, eu via aquele vozeirão na minha frente, deu aquela tremida na base, sabe? Inclusive, ele pediu pra vocês seguirem ele no Instagram, gente, que ele tá começando agora, tá entrando aí pras plataformas digitais como o Renato, então sigam o Marcão lá no Insta também. Boa, narrador Marco Antônio Pereira. Jéssica Zanon, Serra Gaúcha é Grêmio. Eu não tenho dúvida, né, Chiu? E o Grêmio sobe a serra. Terça-feira para jogar quarta. É verdade. Gente, Solfermac Ferramentas Limitada, Ares Ventilação, Magu, New Drop Conceito, entrega roupa na sua casa. Muito obrigado pela parceria de vocês. Chiu, último destaque então, porque quarta-feira tem Grêmio de novo aqui, né? Isso. Amanhã todos os jogadores que jogaram, que não jogaram, se representam às 4 da tarde no CT Luiz Carvalho, quando o Renato começa a ver qual a equipe vai jogar na quarta-feira contra o Esportivo. O Grêmio 100% de aproveitamento, 9 pontos, líder. Segue o líder. Aquele abraço, Léo. Aquele abraço, Carol. Valeu, Chiu. Carol, teu destaque aí nesta tua primeira jornada, essa estreia pré-quente com um gol do Galdino. Eu queria agradecer muito a oportunidade, eu adorei estar aqui. Tava nervosa no começo, mas nada, foi super bem. Falando já. O destaque do Grêmio? Pra ti o destaque, assim, o que foi o destaque dessa noite pra ti? O destaque foi esse gramado horroroso. É verdade. Não deixou ninguém jogar bem, mas o Galdino acho que entrou super bem, né? Acho que ele foi o grande destaque da noite, foi ele. Não deixa de ser um destaque, né? O gramado. Negativo, mas é um destaque. Foi só o que eu ouvi as pessoas comentando, foi sobre esse gramado que nem o próprio São José conseguiu jogar em casa. Né? É verdade. E o meu destaque vai para um aviso importante. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui mesmo, no 1903 Play, tem a nossa live, o nosso debate sobre futebol, sobre o momento do Grêmio, com um convidado especial, Arilson. Arilson, da década de 90, super campeão com o Grêmio. Hoje, técnico, vai conversar com a gente, produção do Henrique Pereira, para conversar, debater com a gente o Arilson, sua ideia de futebol. Grande Arilson, quanta história para contar, inclusive de seleção brasileira. Obrigado, gente, obrigado mesmo. O 1903 Play fica por aqui. Quero agradecer aqui a Central Técnica, Gravações e Marketing do Márcio Antony e do Emerson Ribeiro. Obrigado, grande abraço, até a próxima.